Olá, eu sou a Laika Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Primeiro eu venho pedir para vocês dar like, hypar, comentar, compartilhar, porque o canal não está sendo distribuído e divulgado como antes e vocês também não estão mais clicando como antes. Então eu peço que aqueles que ainda estão aqui acompanhando as histórias, que ajude engajando pra gente voltar a ter o engajamento que o canal já teve. Eu também adoro vocês. E hoje é dia de usar o nome dessa princesa na história. Esther. Idade, 50 anos. Profissão. Ela pediu pra não falar, tá, gente? Primeiro eu gostaria que todos soubessem que eu já tinha um pezinho na África, tá? Eu tenho ligação, né, por parte de pai, que também ia direto pra lá. E nesse momento da história, eu tava vivendo na França. Eu aprendi sim a falar francês com meu pai. Eu tinha um trabalho até que importante, sim, eu diria que mundial na França e que me conectava assim a questões do Congo. Eu vou deixar aqui o Congo e eu não vou especificar muito bem a região. Mas tinha assim brasileiras que iam para lá ou por causa do namorado ou então por causa do trabalho mesmo. E eu tinha essa carta na manga. Eles ainda não tinham confirmado muito se iria acontecer ou não, mas eu tinha medo por saber que isso, porque não era um lugar super desenvolvido, assim, eu tinha muito isso na minha cabeça. E isso rolava porque lá tem muito congolês. E esse que eu conheci, ele dizia que ele era metade francês e metade congolês, e a gente podia se comunicar tranquilamente em francês. Ele tinha um cargo muito baixo, que me dá até vergonha de dizer aqui, eu vou falar que era na área da limpeza, esse mesmo trabalho meio que importante que eu tinha, mas a gente sempre trocava olhares. Mas eu, uma mulher, na posição que eu tava, nem pensava em ir realmente até lá trocar alguma coisa com ele. Até porque ele também parecia bem mais novo. A história não começou virtualmente, mas foi alimentada virtualmente. Porque a gente não tinha contato nenhum, um sabia o nome do outro, porque às vezes estava no mesmo ambiente e era chamado. Mas em um desses momentos de estou indo para resolver alguma coisa na outra sessão e ele está na parte de limpeza dessa sessão e está tudo um pouco deserto, até por causa do horário, acontecia que a gente às vezes se trombava. E em uma dessas trombadas, sem vergonha nenhuma, ele simplesmente pegou a minha mão e colocou para eu sentir o taco de golfe. Mas ele não colocou para eu sentir inteiro. Ele só colocou numa partezinha assim de cima que eu sentia que ali tinha um volume que as veias estavam pulsando. Ele pegou isso olhando no meu olho, colocou minha mão lá, continuou olhando no meu olho e só falou assim: a culpa é sua. E saiu. Ele não quis dar continuidade em nada. E eu fiquei assim. E aí começou a dança do boneco doido, porque a todo momento estava alguém se envergando, se amolecendo para um lado, querendo passar perto, para que acontecesse alguma coisa do tipo de novo. Porque ele fez uma vez e depois ele se distanciou, nunca mais olhou para minha cara, nunca mais se trombou comigo. E eu ficava forçando isso porque eu achei que isso teria sido o início de alguma coisa que ele queria. E eu nem tava pensando em relacionamento não, gente. Eu tava pensando em apagar o fogo mesmo da situação. Nem olhares mais ele trocava comigo. Em um outro dia que eu fui para uma outra sessão e que ele tava lá e tava tudo deserto por causa do horário, e eu sabia que ia dar para trombar com ele. Eu já fui me indo e ele foi se distanciando. Quando eu cheguei perto, ele falou: desculpa, eu não posso. Saiu de novo e o silêncio veio novamente. E aí, gente, a minha cabeça ela começou a borbulhar. Começou a ferver. Que não importava com quem eu conversasse, com quem eu saísse, eu não esquecia o que tinha acontecido e eu queria até o fim isso.
Só que eu não tinha telefone dele, não tinha nada e continuava tentando olhar para ele e ele não se movia mais, virou uma múmia paralítica. Posso falar aqui para vocês que eu acho que passaram 3 meses ou mais. E a gente vai esquecendo, vai vivendo a nossa vida, até que esse homem do nada corre atrás, ele que sabia meus horários, ele que sabia quando eu ia estar sozinha, aquela coisa toda, corre atrás de trombar de novo comigo e dessa vez ele dá, sabe aquele selinho que você morde a boca? Fez, olhou e falou: eu tentei de tudo, mas eu não consigo me distanciar de você. Fui continuar o assunto, ele saiu andando e mesmo eu chamando e indo atrás até o momento que eu via que não tinha ninguém, porque depois não dava também, né? Era tudo muito rápido, se alguém visse, Deus o livre. E isso, gente, era numa parte que era meio que fora, como se já não tivesse mais no serviço, então era uma sessão meio que fora, porque lá também tinha câmera, enfim. Eu fiquei doida. Aí eu queria saber o que estava acontecendo e do nada me chegou uma mensagem desse safado. Uma semana depois, no meu celular. Consegui seu número. Tento te esquecer todos os dias. Cada hora chegava uma frase e eu respondia a ele, tipo, tentando que ele se explicasse e querendo confirmar se era o mesmo rapaz. E ele não me respondia, ele só mandava as frases e silenciava por um tempo. E eram umas coisas que ele mandava que às vezes eu nem sabia que ele tinha me visto. E aí chegava em casa, tava lá: ah, eu vi a pontinha da alcinha do seu sutiã da cor tal. O seu sapato hoje estava combinando com a minha roupa que eu tenho guardada, com a minha roupa que eu mais gosto. Espero que um dia nós possamos sair combinando de casal. Eu estranhava que assim, ele nunca estava com uma calça que não fosse muito larga, com uma blusa que não fosse muito larga. Eu via que tinha ali todo um monumento por trás daquele corpo, que era um armário, uma coisa assim, bem estruturada. Não esses guarda-roupa da Casa Bahia, não. Aqueles de madeira mesmo, com as camadas assim, ó, tudo. Mas eu não conseguia ter certeza do resto, porque era tudo muito largo mesmo. Até que um dia ele me mandou, então, uma mensagem assim: venha se tiver coragem. E mandou o endereço do lugar. E eu fiquei assim, gente, será que eu tô caindo numa armadilha? Mando a localização pra alguém, aviso alguém? No fim, eu acho que tinha umas 4 amigas me acompanhando pra saber o que ia dar ou não. E eu fui ao encontro dele e chegando lá, ele abriu de primeira tudo que estava acontecendo. Ele falou: olha, eu tenho um T muito grande por você e eu gostaria de saber se você também tem. Falei: então eu queria queimar isso em você. Só que é assim, eu sou casado, tá? Minha mulher, ela não mora aqui, ela mora lá no Congo e eu mando dinheiro pra ela, eu cuido dela, eu pretendo voltar lá pra ficar com ela. Mas eu queria resolver isso aí que eu tenho com você, que é muito forte. E eu já tenho... Chegando, gente, pra gravar com a minha mãe. Eu tô chegando. Assim, ó, amassando tudo pra gravar com a minha mãe. Eu queria resolver isso aí com você, que é muito forte. Eu já tentei não me conectar com você de várias formas, mas como eu vi que você deu abertura e eu sonho e eu respiro estar com você, então eu queria saber se você aceita. E eu tava tão numa vibe tão André Surati, não tava nem aí se ele tinha alguém ou não. Eu queria resolver a situação mesmo também, sabe? Falei: é óbvio que eu aceito. Só me fala, é agora? Que horário que é? Que dia que é? Como é que tem que estar? Ele falou: não, mas não é só aceitar. Eu queria saber se você vai me aguentar. E deu um sorrisinho. Nesse me aguenta, porque ninguém aguenta. Nem a minha mulher me aguenta. E eu soltei impulsivamente:
se eu te aguentar, você se torna só meu? E ele falou, isso é impossível. Se você conseguir isso, eu sou seu, pra sempre. Olha a conversa de jirico que eu tava entrando. Era puro fogo, era puro só vamos ver mesmo e tchau. Não tinha nada dessas coisas de declaração, de ai, não. E aí nós fomos pro vamos ver. Não, nesse dia nós marcamos um outro dia. E a coisa já começou a ficar estranha quando ele se aproximava de mim, porque eu sentia que o taco de golfe, eu não conseguia ver o fim do taco de golfe. Porque o homem, ou ele vira o negócio para um lado, vira o negócio para o outro, você vê ali que tem um fim. Eu não conseguia sentir o fim do taco de golfe, já animado na roupa, e aí eu falei, mas o que que tá acontecendo? E aí, quando a gente, né, já tava lá pra ver a coisa, que ele me mostrou, e aí eu entendi, porque não era uma coisa assim, grande, igual a mulher gosta e deseja, não. Era anormal, tá? Então era fora do padrão, não sabia se teria possibilidade de ter alguma coisa. E ele mandava muito bem, né? Dava muito bem na boca, com a boca, e depois vinha só com uma partinha do negócio dele, porque não existia possibilidade, tanto de estar na questão do tamanho e da grossura. Mas era um negócio diferente, uma experiência que eu achei muito gostosa, que eu me apaixonei e que eu queria sempre mais. Até porque ele era muito educado e falou, eu te falei que você não ia aguentar, não tinha como, isso aqui nem minha esposa gosta. Por isso que ela prefere que eu fique aqui trabalhando, mando dinheiro pra ela e ela fique lá cuidando da família. Porque, né? Só que isso que ele falava da esposa não batia muito, porque conforme a gente se encontrava, eu vi que ela mandava várias mensagens. E aos poucos, ele foi abrindo e mostrando pra mim, e eu fui vendo que ela cobrava muito, que ela não aceitava que ele tivesse com alguém, que ela questionava e ele mentia, e ele tava pensando que eu tava achando bonito. A nossa troca foi ficando tão forte que ele começou a me deixar roxos. Porque cada vez que a gente ia, a gente experimentava uma coisa nova para complementar, que não dava pro taco de golfe inteiro fazer o serviço. Mas eu posso dizer para vocês que só a ponta do taco de golfe já me deixava doida. E aí, ele pedia, quero ver como é que eu te deixei. Aí a gente ficava compartilhando online, quando não dava pra gente se ver, esses roxos, essas marcas, tudo, e ele se sentia bem com isso. Isso devia ter sido um sinal pra mim, né? Porque, querendo ou não, eu tava ali com algum machucado e ele gostava muito. Até conseguir aqui o taco de golfe, que nem sempre ficava 100%, por causa que era um tamanho fora do normal, então tinha que ter muita pressão para aquilo tudo ficar, né, firme. A gente trabalhava mais com meia bomba do que com um firme. E aí ele mandava o taco de golfe estourando assim, entendeu? Pronto para dar uma tacada. De tanto que aquelas fotos mexiam com ele. E aí, eu que era uma mulher desapegada, que disse que não queria nada com nada, que era só essa parte quente mesmo, blá, 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 comecei a ter ciúmes dele e a exigir, então, que quando ele estivesse comigo, eu não queria mensagem da esposa, que ele que soubesse dividir, que eu que tava segurando toda essa relação, porque era eu que tinha a parte lá que ele se aliviava. E aí vieram alguns conflitos e aos poucos eu fui envolvendo a cabeça dele, a ponto de eu pegar o celular, mandar coisas minhas para a esposa, e isso falando francês, tá? Que ela também entendia francês. Mostrava, olha aqui, eu sou a mulher que cuido dele aqui, eu sou a mulher que satisfaz ele. Ou então, quando ela fazia chamada de vídeo, eu fazia questão de aparecer atrás da chamada de vídeo para ela ver que tinha alguém. Eu sempre dava um jeito dela entender ali que eu tava na frente dela, que eu era a prioridade nesse momento. E ele começou a não ligar para isso, porque ela já estava sabendo que estava longe, ela sofria, ficava mal,
mas ela não largava ele de jeito nenhum. E o meu objetivo era bater o martelo nisso até que ela largasse ele. Começou uma competição sem fim da minha parte, que ele gostava, porque estava sendo desejado pelas duas, porque sabia que nenhuma das duas ia largar ele. E as duas querendo saber quem que seria a escolhida. Como ela era a mulher casada no papel, o dinheiro estava indo para ela. E aí começou a exigência dela, então, de que ele voltasse, vamos dizer que para o Congo, tá? E eu falando que ele não ia voltar, porque o lugar dele agora era comigo. E aí, do nada, o que sai de uma forunfada, tava virando uma questão de casal, porque eu já queria que ele me visse toda semana, me tratasse como mulher, e a mulher de lá cobrando, falando que queria muito vir pra França, não queria mais ficar lá, mas não tinha como, tinha uma questão de documentação que não ia acontecer. Eu sei que assim, aquele cara super disposto, ele foi se distanciando de mim, e aí ele, antes que corria atrás de mim, agora eu que tava correndo atrás dele. Até que ele chegou em um momento pra mim, disse que tinha que conversar e que ele iria voltar, vou falar lá pra região do Congo, tá? Nessa região aí. E não tinha sentido nenhum, o cara tava na França ganhando dinheiro, por que ele queria voltar? Ele dizia que era porque ele tinha que cumprir com as obrigações dele de marido. Eu não sei muito bem o que essa mulher fez. Depois chegaram boatos de que ela iria expor uns podres dele por lá, de que ela já estava olhando para outros caras, mesmo que casada, e que as pessoas da região que conhecia ele estavam mandando mensagem para ele sobre isso. Mas nada disso fazia sentido na minha cabeça, porque nada disso era tão grande a ponto do cara querer voltar. Eu não conseguia aceitar de que ele só estava querendo voltar para a esposa dele, ficar com ela, e independente de estar ganhando menos. Ou então de resolver a situação dela lá para ela voltar com ele para França. Eu não queria acreditar nisso. E ele foi tão sincero comigo que ele fez tudo que ele falou, que programou, ele fez da mesma forma e ele voltou para o Congo. E aí eu fiquei doida, mas eu tinha uma carta na manga. Eu estava com um trabalho que tinha essa possibilidade de eu ser transferida. E eu só teria que voltar para o Brasil, trabalhar um pouco no Brasil e depois eu seria transferida para essa parte dessa região do Congo. Eu nunca pensei que eu iria mudar, transferir onde eu estava morando, meu trabalho, tudo, por causa de um homem. Mas foi exatamente o que eu fiz. Primeiro que ele foi para lá, sim, mas ele não deixava de me mandar mensagens, ele não deixava de falar que estava com saudade, que me queria muito. E eu fui fazendo tudo, o tempo foi passando e o meu objetivo era ir para lá, mesmo sabendo que talvez eu não tivesse uma vivência boa, mas como eu disse para vocês, eu tinha conhecimento porque eu tinha pessoas da minha família, por parte de pai, que eram de lá. Então eu acho que meio que somou tudo, assim. E piorou quando ele falou que ele poderia conversar com a esposa dele para eu ser a segunda, que ela me aceitaria na casa, olha só, como amiga. E eu achei que aí ele já estava mentindo, que poderia ser algum tipo de golpe. E para ele mudar essa ideia minha, ele começou a colocar a esposa na chamada de vídeo. E aquela mulher competitiva que jamais olharia na minha cara, imagina, eu mandava coisas da gente pra ela que tava longe. Eu não sei o que ele fez, como aquela mulher era madura, a ponto de conversar comigo, dizer que nós poderíamos ser amigas e que nós poderíamos viver no mesmo teto. Como que eu acreditei nisso? Não sei, gente. Mas eu acreditei a ponto de correr atrás, ter o meu trabalho, meu dinheiro e ir pra lá, sim, pra ser a segunda esposa que não casaria de novo, mas que ficaria vivendo com eles no mesmo lar. Eu teria, na verdade, uma casa, né, perto, mas seria assim, uma do lado da outra, lá na mesma terra. Essa mulher, ela conversava friamente comigo no vídeo. E ela não ficava muito tempo. Ela falava, eu acho que você tem que aproveitar ele. Porque quando eu tava distante, eu sabia como era difícil. Agora você que tá distante, eu não vou fazer igual você. Eu vou deixar você ter contato com ele sim e matar a saudade. E aí era ele que ficava conversando comigo.
ela foi me dando umas lições de moral, assim, no vídeo. Porque eu não tinha nem cara de olhar pra ela. Muita gente falando que eu era louca, que eu não devia fazer isso, mas eu olhava pra aqueles dois no vídeo, pro olho deles, pra sinceridade deles, e eu achava que eu não estava correndo nenhum risco. Só que eu estava correndo todos. E eu vivi todos esses riscos assim que eu coloquei os meus pés lá. Mesmo tendo família, mesmo tendo contato e tudo, isso me ajudou no início, mas assim que eu coloquei o pé na casa deles, primeiro que ele foi me pegar sozinho, né? E aí eu passei uns dias, né, em contato com a minha família e tal. E aí quando eu coloquei o pé na casa dele, ele fechou, no que ele fechou a porta, essa mulher já foi pra cima de mim e eu levei uma coça daquelas, que eu não conseguia levantar. Depois disso ela me colocou em um quarto e lá eu fiquei até eu me recuperar. E acreditem, era ela que cuidava de mim. Com medicamentos de ervas, com chás e até comprimidos. E eu não entendia por que ela estava cuidando tão bem de mim. Nesse tempo, quando eu fui, né, ficando mais forte, ela então abriu que era uma vingança, que ela estava muito feliz e que aquilo não era nem o início. Que na verdade ela não suportava tudo que o marido dela estava fazendo com ela. E que também não acreditava que eu seria tão burra a ponto de ir até ela. Só que pelo que eu gravava e pela competição inocente, idiota que eu fazia no vídeo, ela tinha uma esperança de que eu caísse nisso e eu caí. Primeiro que eu não via ele nesse tempo e ele estava amando dela. E eu não conseguia entender por quê. Eu só sei que ela então me explicou que ela recebia praticamente todo o dinheiro dele, que ela sabia de podres dele, que se ela abrisse tanto lá no Congo, como na França, ele iria cair, ele iria ser preso. Então, tudo aquilo que ele estava fazendo, chamada de vídeo, envolvendo, tudo aquilo já era mando dela, porque ela queria cuidar de mim ao vivo. E que tudo aquilo que ela fez, que eu fiz ela sentir de longe, que na verdade o medo dela era que ela tinha filhos, que ela dependia do dinheiro do marido e que eu tava lá querendo cortar tudo isso, que na verdade ela nem queria o marido, né? Era a condição que ele tava proporcionando, a vida que ele tava proporcionando pra ela, transferindo o dinheiro que ele ganhava de trabalho. Que eu, mexendo nesse vespeiro, agora também ia ter o que merecia. Eu achei, gente, que essa mulher fosse acabar com a minha vida, sei lá, fosse me colocar num buraco lá depois. Eu comecei a ficar muito desesperada. E aí eu ficava com medo de comer o que ela me trazia. Demorou muito, porque assim, eu tive que passar sede, passar fome, pra então, se eu não comesse aquilo, eu não ia ter força, não ia ter vida. E aí eu comi, não passei mal, não tinha nada na comida. Ela sempre dizia que ia ser muito sincera comigo e que não era na comida que iria acontecer nada. E eu fiquei desesperada. Até que um momento que eu tava mais forte, ela virou e falou, olha, você não queria o meu marido? Pois agora você vai ter o meu marido. Porque eu tive que suportar por muito tempo essa anomalia que ele tem, e ela falava desse jeito. E eu sofri de várias formas, com corrimentos, infecções, com aberturas, com fissuras. Eu tive um filho atrás do outro por causa desse homem. E eu nunca pude me preocupar comigo. Então agora, o mínimo que ele pode fazer é me dar a parte financeira, que eu sei que ele juntou na França, e que eu sei que ele tá cuidando de investir e de aumentar isso. E enquanto ele estiver aqui trabalhando, porque ele também tinha conseguido, porque ele também tinha um negócio lá no Congo, entre o Congo e a França, que vocês já devem imaginar o que é, né? Não era nada muito legal. Então, por isso que ele tinha que ficar esse tempo lá no Congo. Não é que ele foi pra lá pra ficar pra sempre com a esposa, não. Ele iria voltar pra França. Mas nesse tempo que ele estava lá, então, eu iria ser o objeto dele pra ele fazer o que queria. Porque ela não iria satisfazer essa parte dele. Ela só queria a parte financeira.
E eu, já que tinha aceitado ser a segunda esposa, então que ficasse com a parte dele usar do jeito que ele queria, dos piores desejos dele. E aí, gente, que veio a parte dele não querer só usar a pontinha do taco do golfe. Foi aí que ele começou a querer colocar mais do que o possível em mim. Então aquilo que, eu era aberta, que eu aceitava tudo, e cada vez, as marcas, não sei o que e tal, isso virou o que ele realmente tinha na cabeça de fazer comigo. Nisso, uma vez que ele tava forçando uma situação comigo, ele caiu aos prantos, chorou, disse que não queria, me queria daquela forma, que ele gostava mesmo de mim, só que ele tinha questões que ela sabia, não sabia o que fazer, e eu pedia pra ele, por favor, que ele só me tirasse dali de alguma forma, que ele era o homem, não tinha como ela ter uma força maior que ele. E ela não tinha mesmo, o medo dele era as ameaças sobre as coisas que ela podia falar e que se ele acabasse com ela, o primo, o tio, todo mundo tinha ali informação pra soltar isso em qualquer momento, e ele não me abria muito bem o que era. Eu só sabia que tinha a ver com esse transporte de substâncias que ele fazia. Eu sei que nesse dia, depois dele acabar comigo, eu simplesmente perdoei ele, porque eu vi a fraqueza dele ali, e eu senti que eu devia abraçar ele porque ele estava sofrendo, e porque talvez ele me salvasse se eu fizesse isso, e foi isso que aconteceu. Ele me retirou da casa, ele disse que ia me colocar em um outro lugar, que ele ia dar um jeito de resolver com ela, e que isso não ia ficar assim, porque eu era o amor da vida dele, porque eu sim, nunca ameacei ele de nada, mesmo sabendo de tudo que acontecia, eu sempre aceitei. Pode ter ficado um pouco perturbado na cabeça de vocês, mas é porque eu resumi bastante o que aconteceu. Foi uma conversa de horas, onde ele disse que o que ele estava fazendo aquilo porque ele era forçado, o objetivo era que ela tinha que ver que eu estava sendo maltratada, senão ela também ia espalhar tudo que ela sabia dele. E do nada ele pegou uma força, falou que não tinha mais medo disso e que então iria me levar para uma outra região e ia conseguir me tirar de lá. Só que quando ele me levou para essa outra região, a gente teve um momento de fogo dos dois. E eu não sei porque eu quis provar que ele poderia fazer tudo comigo, que eu estaria com ele assim como eu estava com ele em todas as outras situações, por tudo que eu passei. Então, escutem, sim, depois dele me forçar a fazer coisas, tá? Além com um taco de golfe. Nesse momento eu aceitei o taco de golfe. Parecia que eu tava confiante, porque no momento que ele me forçou, a coisa meio que avançou. Então eu achei que agora eu poderia ser a bonitona que faria tudo por ele e que iria conseguir vingar essa mulher, que iria conseguir fazer com que ele se salvasse da esposa malévola. E aí foi nesse momento que ele tentou fazer a coisa lá, né? E aí ele tentou numa posição, a gente já tava no auge, tínhamos bebido e tava uma loucura e tal, e aí ele tentou fazer na posição de 4 apoios, que não é a mais recomendada, e gente, não tinha como. E aí nisso que ele foi fazer, ele estourou, como se fala, eu acho que é fístula que fala. Ele estourou uma parte que é a passagem entre a parte de trás e a parte da frente, que é o caminho ali que se fica aberto, o número 2 que a gente faz atrás, ele começa a sair pela frente. Depois disso, eu só soltava o número 2 pela frente de forma descompensada. Eu não consigo nem descrever para vocês o que eu sentia, o meu desespero. E ali, o homem que disse que eu era a mulher da vida dele, que tudo ia ficar bem, que eu tava ajudando a salvar ele, que me lembrou de todos os esforços que eu fiz pra estar com ele. Ele olhou aquilo e só conseguia falar que o cheiro era muito ruim, que ele tinha nojo, que ele não queria ficar perto disso. E acreditem ou não, no lugar onde a gente estava, o nosso ninho de amor, ele me abandonou no nosso ninho de amor. Ele falou tudo isso pra mim, saiu e não me ajudou em nada. Eu fui ajudada por pessoas que eu tinha contato lá já, que sabia que eu tinha ido trabalhar e que estavam tentando entender o que estava acontecendo, porque até o momento que eu estava na casa da mulher,
eu falava que eu não estava bem e que eu não iria aceitar o trabalho por isso, mas eu não abri o que realmente estava acontecendo. A minha sorte é que eu tinha o meu celular, que eu tinha a internet, e eu tive que pedir socorro para essas pessoas mandar a localização, porque eu nem sabia direito onde eu estava, o que estava acontecendo. E foram essas pessoas que me socorreram, né? Eu tive que tratar com remédios, com operação, com várias coisas, para tentar me recuperar. E nesse tempo eu tive que ficar lá pelo menos até eu ter condições de me recuperar um pouco, o que foi horrível, porque as condições lá não são boas, porque eu não me sentia que eu tava numa condição boa. E enquanto eu tava lá sofrendo tudo isso, eu também estava recebendo notícias de que ele tinha voltado com aquela esposa, que ele falou tudo aquilo, que com certeza era mentira, e que sei lá por quê que ele tava nessa de, vou fugir com você. Ele voltou, não só voltou com essa mulher, como também conseguiu levar ela para França. Então eu fiquei, né, com essa sequela, eu fiquei sem trabalho, a única opção que eu tinha ali era voltar para o Brasil e tentar me reerguer. Enquanto tudo isso aconteceu, só depois eu fui ver a minha questão financeira, né? E eu não preciso falar aqui para vocês que já não tinha mais nada na minha conta. Os meus cartões tinham sido usados, o meu nome tinha sido usado. Não só lá no Congo, como também na França e como também no Brasil. Se tinha feito um rombo no meu nome. E eu corri atrás de ver tudo isso. As denúncias foram feitas e ninguém até hoje foi preso por isso. Ninguém foi achado, mesmo com buscas de IP e de quem passou e como passou. Foi uma clonagem, uma coisa tão bem feita que ninguém foi preso. O contato dele no Congo desapareceu. Eu fiquei sabendo que ele estava na França com ela pelas redes sociais. Redes sociais essa que depois que se postou que os dois estavam juntos, ele também desapareceu. Bloqueou, desfez tudo. E eu fiquei nesse limbo. Nada do que eu me esforcei, do que eu corri atrás, foi recompensado. Eu só tive retornos ruins na minha vida. Eu tive que voltar para casa da minha irmã, para ela cuidar de mim e até rever toda essa parte financeira que tinha acontecido na minha vida. Bom, até o momento que ela tava com ele, que teve essa vingança da esposa, nada dela tinha sido roubado, tá? E nenhum dinheiro ela tinha dado. Isso só aconteceu quando ela passou por essa sequela aí que ela ficou, né? E aí que ela foi pro hospital e aí sim tudo aconteceu. Pra mim, essa coisa da esposa e da vingança, pra mim isso é tudo mentira. Pra mim isso foi só um impulso pra que ela fosse até lá e passasse por esse golpe, né? E aí, às vezes a gente solta rindo, ai, as mulheres são tão competitivas, olha até onde pode se levar, né? E como eles são conscientes de mexer com essa parte da mulher, sabendo que esse impulso vai levar ao objetivo final deles. Mas isso é só a minha opinião. A de vocês, deixem as reflexões nos comentários. E até a próxima história do canal.